Se você está entrando no Bitcoin agora e já está pensando em operar derivativos e opções, muito provavelmente você vai perder dinheiro. E não é porque o mercado é difícil, é porque ninguém te explicou a ordem das coisas. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 coisas que eu faria se eu estivesse começando hoje. E pode ter certeza que isso pode te poupar meses de erro. Vem! A verdade, pessoal, é que hoje tem informação demais, né? Só que de forma desorganizada. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, elas começam pelo lugar errado, né? Elas já querem operar, mas elas não entendem o que elas estão fazendo. E isso acaba trazendo consequências, né? Não vira uma operação consciente, vira emoção, vira ansiedade e a consequência disso é o quê? É prejuízo mesmo. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês é não tenham pressa. Tá? Se você tiver pressa, você vai perder dinheiro. Porém, se você fizer na ordem certa, como eu vou colocar aqui, você pode ter certeza que você já vai sair na frente de muita gente, tá? A primeira dica que eu colocaria para vocês, a mais importante no início de qualquer coisa, é o quê? É você entender o que é o Bitcoin de verdade. Imagina o seguinte, se você nem sabe o que é o Bitcoin, como você vai operar um ativo que você não sabe o sentido dele, por que ele se valoriza, né? Então, assim, o Bitcoin, ele não é só um gráfico subindo e descendo, pessoal, né? Então, eu sei que tem gente aqui avançada no meu canal, mas eu trago um conteúdo, claro, muito avançado, mas também para quem é iniciante. Eu tenho curso para quem é iniciante também, tá? Para quem não sabe nada, não sabe nem o que é o Bitcoin. Você precisa entender a escassez, a descentralização. Por que existe, né? Existe todo um fundamento por trás do Bitcoin, tem lá no código, lá no GitHub, você consegue baixar. A cada 210 mil blocos acontece o halving, ele tem um sistema Proof of Work, no longo prazo ele tende a só se valorizar, não poderão ser emitidos mais Bitcoins. Então, assim, existe todo um contexto que você precisa estudar, tá? Porque na realidade, pessoal, se você não estudar, qualquer operação que você fizer vira aposta, tá? A segunda coisa, e essa é uma das mais importantes para quem está iniciando, tá? Você aprender a fazer sua autocustódia, tá bom? Porque se você deixar tudo em corretora, você não tem controle de nada, pessoal, tá? Você fica vulnerável a perder tudo. Aí você vai falar, Varela, mas você opera na Deribit, então você não tem a custódia? Não, não tenho a custódia. Só que eu vou operando e o lucro, um percentual desse lucro, eu vou sacando da corretora e colocando na minha wallet. E você sabendo fazer autocustódia de forma correta, com a seed, com a passphrase, que gera uma segunda camada de segurança, isso já vai te colocar na frente de muita gente. E o que vale no final, no longo prazo, o mais importante é o quê? É você ter soberania, você ter controle sobre o seu Bitcoin. Ou seja, no longo prazo, pessoal, segurança é mais importante do que você saber fazer qualquer operação, tá? Inclusive, se você está perdido e você quer um caminho mais organizado, você fala, Varela, por onde eu começo? Não sei, ó, tá aí na descrição, tem o meu site aí, dá uma olhada lá, tá todo guiado, tá? Se você não sabe nada, se você não conhece nada, então se fizer sentido para você, dá uma olhadinha lá, tá? Terceira dica, tá? Você tem que entender uma premissa básica, que spot é diferente de derivativos, tá? O spot, pessoal, é o ativo real. Já o derivativo é um contrato, tá? E o mais importante, pessoal, é você entender que um contrato, um derivativo, ele amplifica tudo, inclusive erro, tá? Então, se você entra para operar, por exemplo, sem base nenhuma, tá, pessoal, sem conhecer essa diferença de spot, derivativos, o que é um contrato futuro, o que é uma call, uma put, se você não entende o ativo que você está operando, por exemplo, a gente faz muita operação, eu faço muita operação de venda de put, por quê?
Se eu tiver um problema, o risco que eu corro é comprar o ativo mais barato. Mas assim, o que acontece? Como eu entendo o fundamento do Bitcoin primeiro, para mim comprar Bitcoin é interessante. Ainda mais nessa região que ele está aí agora perto da média 200. Então assim, quem não conhece o ativo já fica para trás, porque não acha que ele vai a zero, tal. Então é isso, tá, pessoal? Quando você não conhece o ativo, quando você não entende essa base, tá? Você pode acelerar muito o seu prejuízo também. Quarta dica: se você não conhece muito o mercado, se você não sabe o mínimo de autocustódia e de análise técnica, não comece por opções, tá? Eu não estou aqui só para vender para vocês. Não comece por opções. Você não vai ter conhecimento para tomar decisões assertivas, tá? Na minha comunidade eu tenho gente lá que não sabe nada de opções ainda, tá estudando autocustódia. Eu tenho gente que é muito avançada já em opções. Então, existe um processo para você aprender. Tá, pessoal? Quando a gente fala de opções realmente são poderosas, tá? Mas ela vai envolver volatilidade, ela vai envolver estratégia, ela vai envolver tempo, que é o θ, tá? Normalmente, pessoal, não é o iniciante que vai perder dinheiro em opções, tá? Não é o iniciante. É o iniciante que começa cedo demais. Ele começa sem passar pelo processo lá de aprender o que é o Bitcoin, fazer autocustódia, análise técnica. Aí ele vai ter todo o know-how, todo um conhecimento para partir para opções, tá bom? E a quinta dica muito importante, pessoal, dos 5 erros aí que eu comentei com vocês é o quê? Comece pequeno. Tá? O pessoal começa a operar em opções, ele nem sabe, ele nem tem o conhecimento, ele nem tem ainda a consistência e ele quer operar grande. Por isso que eu falo aqui no canal, comece com o SDC, comece com dólar, use só o ativo, o preço do Bitcoin, até você criar consistência. Se você perder com $1.000, você vai perder com $10.000. Não adianta, se você não tiver consistência, você vai perder com muito e com pouco. Perder faz parte, mas perder pouco, tá? Então, comece pequeno. O erro mais comum do iniciante é querer ganhar dinheiro rápido, ele querer ficar afoito para ganhar logo e ver resultado. E no mercado, pessoal, o jogo não é quem ganha rápido. O jogo é quem consegue sobreviver tempo suficiente para aprender a operar, tá bom? Então, pessoal, depois que vocês passarem por essas 5 fases aí que eu coloquei como esses 5 erros que normalmente o iniciante comete, eu já cometi muito desses, tá? Não tenho vergonha nenhuma de falar que me ajudou muito, mas eu tô aqui principalmente para proteger vocês, para que se eu conseguir eliminar algumas fases dessas que vocês vão passar e vocês não errarem, tá? E não perderem muito dinheiro, eu tô na minha missão, tá? Então, assim, vocês vão errar? Vão errar, faz parte, tá? Mas quando vocês errarem pequeno. Após isso, vocês passando por esse processo, aí sim você vai, como eu posso dizer para vocês, os derivativos, eles deixam de ser um risco alto, tá? E eles viram ferramenta para você obter lucro. E assim, pessoal, quando as opções são bem usadas em um nível de operação, como eu mostro aqui no canal, protegido, com hedge, nível institucional, nível profissional, é maravilhoso para vocês operarem. Só que assim, pessoal, opções não é o começo, tá? Não é o começo, é o próximo nível depois desse processo lá de autocustódia, análise técnica, enfim, tudo que eu já falei aí. Bom, pessoal, se você chegou até aqui, fica a minha gratidão, já chega se inscrevendo no canal, deixa o like aí, né? Eu trago sempre um conteúdo aí bem rico para vocês e compartilha com um amigo, comenta no vídeo qual nível que tá, se você já opera opções, se você tá aprendendo autocustódia, se você tá em análise técnica, tá? Para eu saber, é importante também eu saber o nível que você tá. E se você quiser ir além, quiser aprender mesmo com processo, com verdade, tá, pessoal? Sem furar fila, sem colocar os cavalos na frente da carroça, tá?
tem o meu link aí embaixo, o meu site. Lá tem desde o meu livro, você conhecer a minha história, até os meus produtos, mentoria particular, tem para todo o público, para quem está iniciando, para quem é avançado, enfim. E outra coisa, eu vou deixar mais um convite para vocês, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima que eu gravei faz uma semana atrás, tá? A minha comunidade já está no ar. Se você quer estudar isso a fundo e você quer levar como uma renda para a sua vida, além do seu trabalho, não é que você tem que largar o seu trabalho. Não faça isso, tá? Porque se você quiser, sem conhecimento, já viver do mercado, você vai tomar na cabeça. Eu sou bem transparente. Você tem que ir estudando e colocando o mercado na sua vida, as operações, trabalhando, tá? Então você vai trabalhando, vai estudando, fazendo operações, vai criando a sua consistência e assim depois talvez um dia você possa viver do mercado, tá? Então, quem entrar agora no início, entra como fundador da comunidade e vai ter mais proximidade até de fazer perguntas assim pessoalmente para mim, relacionado a tudo, desde autocustódia até opções, derivativos. Então, tá o vídeo aí se você quiser conhecer, fizer sentido para você, vem. E só mais um ponto importante, pessoal, depois que concluir esses 50 cupons aí vai ser o valor normal, tá? Pessoal, obrigado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!